Saudações, pessoal. Hoje a nossa conversa será a respeito da crítica hermenêutica do direito. Vocês que são os meus alunos das turmas presenciais já podem acessar na nossa plataforma digital, no ambiente virtual, o Moodle, e lá você já vai ter o roteiro dessa aula que você pode acompanhar comigo. Provavelmente nós teremos mais um ou mais dois vídeos tratando dessa temática. Porque é uma temática, embora nós vamos apresentar um panorama geral da crítica hermenêutica do direito, ainda assim é um conteúdo um pouco extenso, então talvez a gente divida. Sem mais delongas, vamos começar a estudar esta teoria. A teoria da crítica hermenêutica do direito é desenvolvida principalmente, o seu mentor e idealizador é o jurista brasileiro Lênio Luiz Streck. É claro que ele tem apoio de vários outros teóricos, e inclusive também de seus orientandos, do pessoal que está sempre mantendo um diálogo e interlocução com ele num grupo de estudos que ele tem, que é chamado Dasein, Núcleo de Estudos Hermenêuticos. Pois bem, a crítica hermenêutica do direito bebe em várias fontes e se utiliza de várias correntes teóricas, a ponto de Lênio Luiz Streck dizer que ele faz uma espécie de antropofagia, um canibalismo, e se alimenta de vários teóricos. Porém, dentre todas essas referências, duas nós podemos indicar como as principais referências para a crítica hermenêutica do direito. São elas a teoria de Ronald Dworkin e a hermenêutica filosófica de Hans-Georg Gadamer. De Dworkin, nós vamos ver isso mais para frente com mais calma, mas de Dworkin, principalmente, a crítica hermenêutica do direito extrai a noção de que direito não é só regras, mas também as normas jurídicas são regras e princípios, e que o princípio tem uma importância estruturante no sistema, de modo que toda regra que existe, na verdade, é um desdobramento de um princípio. Também pega em Dworkin a autonomia do direito, que o direito deve ser autônomo, nós vamos ver isso também daqui a pouco. Também na teoria de Ronald Dworkin, extrai-se a noção de que é necessário ter respostas corretas, que existem respostas corretas em direito. Já em Gadamer, a crítica hermenêutica do direito extrai a noção de que interpretação, a hermenêutica, é uma condição de possibilidade para o direito. Não há direito sem interpretação. O direito ocorre na interpretação e por meio de elementos hermenêuticos. E também, de acordo com a teoria de Gadamer, como nós podemos aprender nas nossas aulas de hermenêutica filosófica, nas nossas aulas presenciais, a noção de que interpretar não é extrair sentido, como os exegetas ou a escola da exegese acreditava, extrair sentido do texto, mas sim atribuir sentido ao texto. Então, nesse âmbito, a crítica hermenêutica do direito segue essa forma de pensar de Gadamer. Também, por influência do pensamento de Gadamer, a noção de que a interpretação envolve faticidade, historicidade, de modo que o intérprete ele não é isolado, ele compartilha a linguagem, e aí também tem uma influência do Wittgenstein, que toda linguagem é pública. Então, portanto, existem acordos semânticos, ou seja, acordos de sentidos, que nós compartilhamos alguns sentidos, e desse modo o intérprete não é livre para interpretar como ele quer, existem amarras, e essa limitação é muito importante para a crítica hermenêutica do direito, quando ela vai fazer uma crítica ao decisionismo dos juízes. Pois bem, esses são comentários gerais, não se preocupem, a gente vai entrando no que for mais importante a partir de agora. Vamos então, rapidamente, neste e nos próximos vídeos, elencar pontos gerais da crítica hermenêutica do direito. Aqui eu listei, nós vamos começar tratando especificamente sobre a autonomia do direito. Para a crítica hermenêutica do direito, o direito é um campo autônomo, de modo que decidir juridicamente não é decidir de acordo com a moral, não é decidir de acordo com a política, com a economia. Especificamente em relação à moral, a crítica hermenêutica do direito, seguindo o pensamento de Dworkin, acredita que a relação entre direito e moral é uma relação cooriginária. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na sua origem, o direito e a moral estão juntos. Porém, em algum momento, eles se separam. E, a partir daí, são campos distintos. E essa união entre direito e moral se dá por meio dos princípios. Princípios, como vocês já devem saber, são valores abstratos que têm um conteúdo moral, axiológico. Por exemplo, o princípio da moralidade. O princípio está lá no artigo 37, princípio da administração pública. Tem um valor moral naquilo. O princípio da publicidade, a necessidade de que os administrados têm que ter conhecimento do que a administração pública está fazendo. Então, são princípios que têm valores. Porém, uma vez que o princípio é um princípio jurídico, embora ele tenha origem moral, ele tem que ser pensado e aplicado juridicamente, de modo
que ao juiz que for aplicar o princípio ou as regras que decorram desse princípio, não deve decidir moralmente. É o que o Leinstreck vai dizer. Juiz não tem que decidir de dilema moral. Ele tem que usar o direito para resolver as questões que são postas para a sua apreciação. E não ficar fazendo julgamentos de valores morais. Um exemplo que nós vimos em sala de aula, quando nós estudávamos tanto a hermenêutica filosófica quanto os métodos clássicos de interpretação, é o caso daquele juiz de uma vara federal do Rio de Janeiro, 17ª ou 18ª, e não me lembro, que julgou que as religiões afro-brasileiras não eram religiões. E ele não tinha como base para sua decisão nenhum argumento jurídico propriamente, mas um valor moral que ele tinha. Então o juiz não deve, para a crítica hermenêutica do direito, fazer juízo de moral. Não é a moral dele que tem que ser levada em conta ao apreciar o caso a ser julgado. A mesma coisa pode-se dizer em relação à economia. É comum e cada vez mais no direito tem se tornado mais comuns, inclusive com a reforma da Lindbe recente, em 2018, uma perspectiva consequencialista do direito, no qual o caso é decidido não de acordo com o direito aplicável, mas pensando nas consequências. Isso seria uma espécie de utilitarismo, e a crítica hermenêutica do direito vai dizer que não é um fundamento válido para uma decisão jurídica, um argumento econômico. O argumento para a decisão jurídica tem que ser jurídica. Igualmente também a política. Tanto a política, o lobby político feito pelo Congresso, pelos políticos de carreira, quanto pela própria pressão popular, porque o direito até tem um caráter contra-majoritário. Então, para a crítica hermenêutica do direito, não é uma fonte válida do direito você fala em clamor das ruas, vontade do povo. Então, a crítica hermenêutica defende que o direito tem que ser autônomo, ok? Vamos passar para o próximo ponto. Outro ponto que é objeto de crítica da crítica hermenêutica do direito é o chamado panprincipiologismo. Essa palavra pan, desde a sua origem, a sua etimologia, já remete à noção de todo, de tudo. Por exemplo, os Jogos Pan-Americanos. Nos Jogos Pan-Americanos, jogam todos, ou quase todos, não sei, os países da América. Então, panprincipiologismo está aqui ligado ao princípio jurídico. É a noção de que tudo é princípio. Qual que é a crítica que nós encontramos em Leinstreck, principalmente a panprincipiologia? É que hoje, principalmente depois no pós-guerra, que o princípio ganhou mais força no direito, o argumento de princípio ficou, de certa forma, banalizado. E os juízes tiram princípios, os juízes, os aplicadores e mesmo os operadores do direito que não estão decidindo, mas estão tentando influenciar a decisão, como os advogados, o Ministério Público, a Defensoria, eles criam princípios que, na verdade, não são princípios. Então, tudo é princípio. O problema é que, quando tudo é princípio, é que você perde a noção do que, de fato, é princípio. Se tudo é, nada é. E, nesse sentido, qualquer coisa vira princípio. Tem alguns exemplos que chegam a ser engraçados que o próprio Leinstreck traz. Por exemplo, princípio da instrução do feito, princípio da confiança do juiz da causa, princípio da afetividade, princípio do atalhamento constitucional, princípio da possibilidade do anulamento, princípio do deduzido e dedutível. Nesse sentido, o que nós temos que dizer? Muitos desses princípios ou não são princípios, nem existem, outros são regras. Por exemplo, aqui eu falei do deduzido e dedutível. Isso a gente extrai, por exemplo, do artigo 492 do Código de Processo Civil, que diz que quando a causa é julgada, vão se considerar repelidas tanto as questões que foram deduzidas efetivamente, quanto aquelas que poderiam ter sido e não foram. Mas isso é uma regra. Por que isso é um princípio? Qual que é o valor moral imediato? O princípio é algo mais poroso, mais abstrato, enquanto essa é uma regra muito concreta. Então acontece de hoje os juristas, por questão de estilo, por causa da popularidade da noção de princípio, alcunharem, chamarem de princípio aquilo que não é, que é meramente regra. Ou pior, aquilo que nem compõe o sistema jurídico. Então, o juiz quer decidir de determinada forma, então ele evoca um princípio que ele criou e aplica. Isso lembra muito o que no pensamento de Streck e de vários outros teóricos, e eu já quero encerrar aqui, contando essa historinha, que é a teoria da Caxanga Real. Vocês conhecem a teoria da Caxanga Real? A teoria da Caxanga Real é o seguinte: imagine que um amigo seu convide você para ir numa quarta-feira à noite jogar um jogo de cartas. Aí você chega e fala, não, nós vamos jogar o jogo da Caxanga. Aí você fala, mas eu não sei jogar o jogo da Caxanga. E aí seu amigo lhe tranquiliza e diz, calma, vamos jogando que você vai entendendo qual que é a dinâmica do jogo. Aí vocês começam a jogar, estão ali, pá. De repente um fala, Caxanga, ganhei, e você não entende aquilo.
Aí depois, mais uma rodada, vão trocando, descartando cartas, cachanga, e você também não entendeu, e ele ganhou. Como é que ele ganhou? Aí você começa a ficar intrigado, aí você vai pra sua casa e pensa, como é que joga esse jogo? Eu não vi lógica nenhuma. Aí na quarta-feira seguinte você volta pra jogar. Aí você pensa que como o jogo não tem lógica nenhuma, você vai falar qualquer hora, cachanga. E aí de repente você tá lá jogando, tal, tal, aí de repente você fala, cachanga, ganhei. E aí o seu amigo descarta uma carta e fala, mas eis que eu tenho a cachanga real. Então essa é uma piada, uma brincadeira, e seu amigo vai dizer que ele ganhou, para essa noção de um jogo onde as regras não são claras e onde o jogador, a qualquer hora, evoca uma regra para obter o que ele quer, no caso, ganhar o jogo. A mesma coisa acontece com o panprincipiologismo. Às vezes você não tem uma regra claramente aplicável, ou você não consegue extrair de um princípio jurídico que realmente existe aquilo que às vezes a vontade do jogador ou a vontade do intérprete do direito, pode ser um advogado, como eu disse, uma parte. E aí você vai e cria um princípio. É uma cachanga real, é um invencionismo, é um decisionismo, é uma forma de você forçar a sua interpretação, mesmo que ela não respeite a autonomia do direito. Pessoal, então esse é o primeiro ponto de crítica hermenêutica do direito. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês, meus alunos, o fórum está à disposição e vocês podem colocar suas dúvidas lá. E você que não é meu aluno pode deixar um comentário aqui no YouTube e eu vou ler com carinho. Até a próxima, que a gente volta falando de crítica hermenêutica do direito.